bem-vindos a mais um episódio do Pode Parto. Já que a gente falou bastante da outra vez no outro episódio sobre violência obstétrica, agora a gente fala muito sobre violência obstétrica para gestante mais de final de gestação ou ao longo da gestação como um todo e principalmente no parto. A gente fala muito de violência obstétrica no parto, né? No processo de trabalho de parto, anteparto, de indicar cesariana desnecessariamente enganando pacientes, violentando sua autonomia, sua decisão, seu protagonismo, seu desejo de parir, tirando delas o parir, né? Mas a gente fala muito pouco, embora eu mesma tenha cada vez mais postado nas minhas redes sociais sobre abortamento, sobre processo de abortamento, sobre o quão comum é, sobre perdas gestacionais, até mesmo tardias, e óbitos fetais tardios, porque a gente precisa falar dentro da obstetrícia sobre maus desfechos, eles existem. Tenho falado cada vez mais, mas a gente pouco fala, eu mesmo pouco falo, não me lembro nem de ter um post sobre violência obstétrica na assistência ao processo de abortamento. E tem muita, tá? E a Ana passou, né? Teve alguns episódios, mas eu acho que... Vou deixar ela à vontade, mas creio que ela vai falar sobre um episódio em especial que ela sofreu. E vai ser um relato, acho que bem forte. E a conclusão desse episódio é que a gente, como médico, como profissional da saúde, como enfermeira obstetra, enfermeira, técnica de enfermagem, doula, qualquer profissional da assistência, técnica ou não técnica, assistência de saúde para pacientes que está passando por um abortamento, seja ele provocado ou espontâneo, a gente precisa melhorar muito essa assistência, mas muito. Eu vou deixar primeiro... Na hora de concluir, eu termino esse gancho, porque eu acho que o principal é o relato dela. Então, eu vou passar a palavra à Ana. E ela, só para iniciar, ela já tinha começado... Você tinha ido a uma consulta comigo? Você foi pré... Sim, fui. Eu fui a uma consulta pré-concepcional e marquei uma consulta de pré-natal quando eu tive meu positivo com você e com uma outra médica da Barra. Na época, eu engravidei junto com a minha melhor amiga e ela já estava no final da gestação quando eu descobri que estava grávida. E aí sempre tem aquela questão de deu certo com ela, está dando certo, será que ela não é legal também? E aí eu tinha marcado consulta com essa médica e tinha ido já a uma consulta de pré-natal com você e na mesma semana eu tive consulta com essa outra médica. Eu acho que foi na mesma semana mesmo. E eu cheguei lá fofa, né? Fofinha. Tem um aparelho de ultra na sala, então me colocou para escutar o coração, eu vi meu bebê. Então foi aquela coisa assim de caramba, acho que gostei. Que gracinha. Né? Ok, que gracinha, que legal. E ela me deu um pedido para eu fazer o exame da translucência nucal, que eu agendei eu fiz 4 dias depois dessa consulta. E quando eu cheguei no exame, o bebê tinha parado. Foi na translucência que você viu? Foi. E eu tava sozinha, inclusive, no dia que eu fiz esse exame. E eu fiquei sem saber o que fazer. E entrei em contato com ela para comunicar. Ela não me atendeu. Tô lembrando. Provavelmente deveria estar em procedimento, alguma coisa, tudo bem, não atender. Mas eu mandei mensagem e ela também não me respondia. E eu comuniquei a minha amiga, falei, olha, eu perdi o bebê e eu não tô conseguindo entrar em contato com ela. E essa minha amiga também ficou tentando entrar em contato e não conseguia. Ela só foi me responder já... A sua amiga mandou mensagem para ela para falar de você? Pra falar de mim. Ela já tinha parido? Não, Já tinha parido. Tá. E o que aconteceu foi que ela me respondeu assim. Eu nunca vou esquecer dessas palavras. Poxa, que chato. Isso é muito comum. E eu e o meu marido queríamos ir a uma consulta. E aí
eu perguntei se eu podia marcar uma consulta, porque nós queríamos tirar as nossas dúvidas, ser acolhidos. Não foi fácil, foi muito difícil. Foi uma gestação muito planejada, eu me preparei muito para aquela gestação. Só não me preparei psicologicamente. Eu acho que a ansiedade influenciou demais todo aquele desespero. Tudo foi muito impulsivo naquela gestação. Primeiro que eu descobri, já contei pra todo mundo, isso não tem regras, né? Não tem regra. Mas hoje, sabendo que isso é muito comum, essas perdas gestacionais de primeiro trimestre são muito mais comuns do que a gente pode imaginar. E eu só fui descobrir isso quando eu passei por esse processo. Mesmo sendo Que enfermeira. aí minha mãe falando, eu passei por um aborto, eu não sabia que a minha mãe tinha passado por um aborto. Eu não sabia que a minha avó tinha passado por isso, que a minha sogra teve um aborto antes do meu marido, né? Entre uma gestação e outra, ela também teve um aborto. E aí, quando você começa a contar, você vê que é muito mais comum mesmo do que a gente pode imaginar. E eu já tinha marcado, o meu chá revelação era para o sábado. Eu tava com tudo arrumado, eu já tinha comprado passagem para ir fazer meu enxoval. Nossa, você tava intensa. Eu tava muito ansiosa. Então, quando eu me deparei com isso e eu ter poucas horas para poder contar para todo mundo que não ia mais ter festa, não ia ter nada, que eu tinha perdido. Então, isso foi mais um processo difícil, que eu tive que ligar para as pessoas, pedir para o Tassi comunicar que eu tinha perdido o bebê. E ela falou que a médica falou que eu não precisava marcar uma consulta, que era para eu aguardar de 15 a 20 dias a expulsão, que ela optava por essa conduta. Tudo bem, eu concordo, que foi a minha escolha também, só que aí é diferente, né? Escolha. Quando eu passei por uma consulta, quando eu fui acolhida, eu escolhi, eu optei por isso, sabendo que eu gostaria de engravidar quando eu estivesse preparada psicologicamente, e que eu não ia ter feito uma intervenção que poderia me trazer algum risco para eu tentar engravidar novamente. Então a gente se sentiu muito assim, sem nenhum, a gente não foi amparado, que eu faço? A gente não foi acolhido, eu não sabia o que fazer. Inclusive eu estaria de plantão e todo mundo no meu trabalho sabia que eu estava grávida. E nem o afastamento, que é um direito de quem passa por esse processo, de ter o afastamento. Ela se prontificou, pelo menos, a falar, né? Nada. Nunca mais. Eu acho que ela nem sabe que fim se deu a essa gestação, porque... Essa gestação não. A esse abortamento, porque ela nunca me mandou mensagem. O único contato que eu tive com ela e com o consultório foi que me mandaram mensagem para confirmar uma consulta que já estava agendada, e eu falei que eu tinha perdido o bebê e que já tinha acabado e que é isso aí. Teve resposta pelo consultório? Também não? Também não. E eu trabalhei, eu acho que 3 plantões na época. Eu trabalhava de plantão 12/36 e eu continuei trabalhando até que uma doula disse que não era dessa maneira que as coisas deveriam ser conduzidas, que eu precisava ser acolhida e que ela tinha certeza que se eu entrasse em contato com a Bia, já que eu tinha passado por uma consulta com ela, né, durante esse pré-natal, que ela ia me acolher mesmo não tendo consulta agendada. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu lembro que você estava num parto e você falou assim, pode mandar mensagem para minha secretária que ela vai tentar te encaixar. E aí eu consegui marcar a consulta com a Bia para o outro dia. Já era tipo acho que era... Enfim, você estava no parto, eu lembro, e no outro dia eu consegui marcar uma consulta com você e eu e o Tássio fomos nessa consulta. Eu lembro que o Tássio te bombardeou de um monte de perguntas, porque eu acho que ele precisava ser mais acolhido que eu. Porque ele estava muito inseguro, assim, sem saber se a gente precisava fazer algum exame, se precisava rastrear, se a gente precisava, sei lá. Se infecta, o que acontece? Bastante inseguro, e ele até mais que eu.
E eu lembro que nessa consulta ele não parava de falar, ele perguntou várias coisas, não precisa mandar para análise. E a Bia falou, não, olha, eu acho que realmente para vocês, como vocês querem engravidar, a conduta expectante mesmo, aguardar vai ser melhor. Mas e aí explicou os riscos do procedimento. Eu faria uma aspiração, né, mamil ou a conduta expectante. E aí, quando isso me foi ofertado para eu escolher, realmente eu optei pela conduta mais fisiológica, deixar o meu corpo fazer o trabalho dele. Não foi fácil. Não foi fácil. Quantos dias você esperou? Foram Até mais começar. de 20 dias. Eu lembro que foi uns 2 dias antes de eu ter que retornar pro meu trabalho, pro plantão. Já estava quase acabando. E era muito mais, não só pelas condições físicas, porque quando começa o processo do abortamento, não sei se pelo tempo que eu estava de gestação, porque não era pequenininho, não foi como a gente imaginou que seria. Quanto pela Deu que ultra estava com 10 mais 2, alguma coisa assim. parou com 10 mais 2? Isso. E a gente imaginava que fosse sair como coágulos na menstruação e eu não ia ver nada. Não, 10 já Só que não foi assim, já era grandinho. já tinha forma, né? Assim. Já tinha forma, já tinha tudo. E foi difícil. Foi assim. Eu lembro que demorou, mas foi um processo que eu acho que eu precisava viver. Aquele processo ali de estar junto. Eu lembro que... Você se arrepende Não me arrependo. de não ter feito o procedimento, ter esperado? Brutinho, vou te Eu prender. não me arrependo. Inclusive, eu passei agora por uma familiar que passou pela mesma situação e ela queria muito fazer amigo. E eu expliquei, contei pra ela tudo que tinha acontecido comigo. E ela já sabia também. E ela optou também por esperar. Porque tem evidência, assim, tem estudos da psicologia de que passar pelo processo sem intervenção, para a maioria das pessoas, ajuda a elaborar o luto. Né? E não se internar, ser sedada, passar por um procedimento e ir embora. Parece uma... E aí, nós fomos na consulta e eu optei pela conduta expectante mesmo, aguardar. Eu lembro que você me deu o afastamento e o processo não é fácil. Eu acho que envolve muitas questões psicológicas, principalmente, porque é aquilo, a gente tem que aguardar. Não vai ser do dia para a noite, não é no tempo que a gente quer que aconteça. É um processo que a gente tem que ir vivendo dia após dia e é muito doloroso. Eu tive um parto normal, né? Tive um parto natural e eu considero as dores do abortamento infinitamente piores do que a dor do parto. A maioria dos Pra relatos mim, é aquilo isso. foi o que eu passei no processo do abortamento, de fato, foi um sofrimento. Porque envolve sofrimento, né? Do luto, da dor. Bem diferente. A dor é muito diferente. Eu lembro, assim, claramente, a dor é diferente. Você lembra da dor? Então, na hora que saiu, que eu eliminei, eu não senti absolutamente nada. Nada. As dores que eu senti, as contrações foram antes. Na hora que eu eliminei, eu não senti nada. E depois passa tudo, né? Eu lembro que eu tava deitada e o Tássio me chamou para tomar café. E quando eu levantei, eu senti uma coisa saindo, uma coisa enorme saindo dentro de mim. Aí quando eu abaixei para ver, era o saquinho. Saiu na minha mão. Assim, e acabou. Você quer falar como que era? Quer descrever ou não? Era um casulo do tamanho da minha mão, assim. Tava cheio de sangue, né? E aí eu lembro que você falou, pode jogar da descarga, não precisa olhar, nada disso. Só que era muito grande, saiu na minha mão. E tava inteiro, veio dentro da bolsa, tava tudo íntegro ali. É muito comum sair na privada, porque dá uma baita, às vezes, vontade de fazer cocô, uma cólica, a pessoa... Aí eu falei, quem quer, olha, quem não quiser... Mas saiu na sua mão, né? Saiu da minha mão e eu não consegui jogar. Eu lembro que foi muito difícil, porque o Tássio começou a chorar muito. Ele falou, por favor, joga.
Ela falou que era pra jogar. Eu falei, eu não consigo, não tem como. Foi um processo, uma gestação que a gente queria tanto e eu vou jogar. Acabar assim. Aí eu lembro que tava um dia lindo, lindo, lindo. E eu falei pra ele, pode ficar tranquilo que eu vou... Em algum momento. Eu vou cumprir finalizar esse processo. Eu sozinha. E aí eu fui na praia e devolvi pra natureza. Botei no mar. Você já tinha me contado isso? Não sei. Acho que não. Fui na praia sozinha. Eu não sabia. Foi bem bonito, assim, devolvi. Eu lembro que eu fiz uma oração. Falei, ó, quando quiser me devolver, eu tô pronta. Vou estar pronta. E acabou. Foi assim, foi um processo muito difícil, só que eu passei o fio, assim, o fio ficou meio fora de ordem. Um dia antes de eu eliminar, eu comecei a sentir as contrações do processo de eliminação, né? Eu sangrava muito, eu lembro que eu enchi o seu saco. Foi assim, eu mandava mensagem toda hora, eu falava, olha, isso não tá legal, eu quero fazer, eu desisti. Vamos fazer a respiração. E você, não lembro. Não, calma. Você me deu muita atenção. Eu ficava até assim, meu Deus, coitada. Coitada. Eu tô perturbando ela. E você sempre respondia, tem parto. Não, é assim mesmo, Ana. Já vai acabar. Se você já tá sangrando é porque já tá próximo de sair. E um dia antes de eu eliminar, eu senti uma dor. Eu achei que eu tava morrendo. Você quis desistir pela angústia de esperar, pelo sangramento que já começava, pela ansiedade ou pela dor? Pela dor e pelo processo também, angústia. De saber que já tava vários dias ali com aquele feto morto. Aquilo psicologicamente já tava mexendo um pouco comigo. E eu lembro que eu passei muito mal, que eu não estava entendendo o que estava acontecendo, eram contrações. E eu não sabia que eu ia passar por esse processo. O útero contrai, né? Contraindo para eliminar aquilo e eu não entendi o que estava acontecendo. Entrei em desespero, eu lembro que eu estava sozinha em casa e eu falei, eu quero ir agora na perinatal porque eu acho que eu vou desmaiar, eu vou morrer. Vomitava, sangrando muito, muito, muito. E eu fui para perinatal, para emergência. Por que você quis ir? Sim. Sentindo muita dor. Pra melhorar a dor. Melhorar a dor. Analgesia venosa. E aí, quando eu tava chegando lá, eu entrei em contato com você pra avisar, olha, vim pra emergência que eu tava sentindo muita dor. Uhum. E eu cheguei lá, me colocaram na ultra. Primeiro, já sabiam que era um processo de abortamento, porque eu cheguei sangrando muito. E me colocaram na ultra e viram que a dor que eu estava sentindo era que eu realmente estava eliminando. Ele tinha encostado no colo inferior, né? No orifício. No orifício interior. E isso dói muito. E aí eu lembro que você falou para me medicarem para dor e me liberarem. Só que eu já estava pronta, já tinha uma maca do lado de fora para me levar para fazer a expiração. Sem nem me perguntar nada. Só falaram assim, você vai fazer, a gente vai acabar com a sua dor agora. Tá. E eu lembro que a maca estava do lado de fora e eu já tava colocando a camisola. E aí foi quando o meu marido falou, não, se você vai fazer o procedimento, você vai fazer com a médica que você confia. Não falaram que você ia fazer o procedimento? Só falaram que eu subia pro centro cirúrgico e iam acabar com a dor. Então falaram, centro cirúrgico. Falaram, centro cirúrgico. Falaram que iam te levar. E eu, totalmente no modo irracional, falei, eu quero acabar com a dor. Se vai acabar com a minha dor, é isso aí que eu quero. E eu lembro que o Tássio olhou firme pra mim e falou, você tem certeza? Você não queria fazer o procedimento. Vamos ligar pra Bia, pra tá acabando, né? eles ligarem. Aí ele falou que eu tinha uma obstetra, eles entraram em contato com você e você falou, medica pra dor e manda ele embora. E aí eu lembro que eles apagaram as luzes, né? Eu já tava com acesso venoso e tudo. Eles só botaram a medicação e apagaram a luz, falou que eu ia ficar bem. Só que quando a medicação começou a entrar, a dor que eu tava sentindo foi, sei lá, quadriplicada. Eu comecei a querer me jogar no chão de tanta dor que eu tava sentindo. E aí, eu sou besta, eu me liguei que tinha alguma coisa no soro, que aquilo ali não era normal. O que eu tava sentindo não era normal. Comecei a contrair muito.
Aí eu pincei o soro, eu lembro, e falei pro meu marido, olha o que tem aí. Você chegou a pensar? Pincei e falei, não, pode tirar que isso aqui não vai entrar. Eu acho que tem ocitocina. Aí meu marido acendeu a luz, quando virou o soro, eu tenho até foto. Tava lá, 10 unidades. Eu lembro que você me mandou. De ocitocina. Isso e você aí me mandou. o Tassi falou, liga de novo pra Bia e comunica pra saber se ela pediu, porque até então o que a gente imaginava era que eu ia fazer as medicações pra dor e ir embora. E aí eu lembro que você ligou, ou ela ligou pra você. Acho que me ligaram. E você deu falou que não era o que você tinha pedido, era pra me medicar pra dor e me mandar pra casa. Fizeram alguma coisa pra dor afinal ou não? E aí eles tiraram o soro. Eu lembro que a médica que tinha me atendido anteriormente não quis nem entrar. Ela só entrou e falou assim, eu só queria te ajudar. Outra profissional vai assumir e vai fazer as medicações que a sua médica pediu pra fazer. Então nem tinha feito. Colocaram ocitocina sem analgesia ainda por cima. Nada, só ocitocina. E aí elas tiraram o soro e fizeram a medicação pra dor. Que foi assim, parou tudo na hora. Tanto que eu não era o que você queria. Fiquei sem sentir nada, me deu vontade de comer. Eu falei, tem certeza que não quer me deixar aqui até eu eliminar isso? Porque eu parei de sentir tudo. A medicação foi assim, sensacional que eles fizeram lá. Eu parei de sentir tudo e eu não queria nem ir embora. Porque eu tava tão confortável, né? Que eu tava vários dias sentindo muita dor. Que eu fiquei até com medo de ir embora pra casa e voltar a sentir. E eu lembro que você falou, pode ir embora porque a pior dor você já sentiu, que era dele chegando próximo ao orifício interno do colo. Agora é só o processo mesmo de eliminar. E dá pra continuar via oral também, né, a medicação? Eu continuei via oral. Dá pra botar remédios pra dentro. Via oral e ficou bem controlado, bem tolerável. Eu lembro que eu sentia as contrações, ainda as cólicas, mas tudo muito tolerável. Assim. Eu tolerei bem depois que eu passei por esse processo de tomar as medicações lá. E fui embora pra casa, no outro dia eu eliminei. Então foi no outro dia só que... Foi no outro dia. Você sentiu... Ah, não, você continuou o remédio em casa Continuei e ficou bem, de dor. Bem. Isso. Até o sangramento, eu acho que eu já tinha eliminado tantos coágulos, tanto sangue, que o processo mesmo, depois de eliminar todo o concepto, foi bem tranquilo. Não me arrependo de ter esperado. Eu tenho uma amiga muito próxima que ela também passou por um processo de aborto e ela optou por fazer. Agora eu não lembro se ela fez a curetagem ou a anil. Eu sei que isso gerou uma cicatriz no útero dela, que ela teve muita dificuldade para engravidar. Teve até que fazer alguns procedimentos cirúrgicos que ela só foi descobrir que tinha sido em função dessa manipulação. Uma só. Fez uma só. Não é comum, ela mas demorou 6 pode. anos. Pode dar. Ela encontrar um médico que falou, não, você não tem nada, seu marido também não tem. Ela precisou fazer ressonância, vários exames, fez a cirurgia e engravidou logo depois. Então, é aderência mesmo. Isso aí, ela não conseguiu engravidar. Eu não me arrependo de ter aguardado, eu acho que foi um processo importante para mim, apesar de muito doloroso, muito doído, porque a gente não entende por que isso acontece com a gente. Quando a gente faz todos os exames, eu fiz a consulta pré-concepcional, então eu sabia que estava tudo bem comigo, tudo bem com meu marido, eu estava me preparando também fisicamente para aquilo, e aí a gente acha que nunca vai acontecer. Hoje você entende? Hoje eu entendo. Hoje eu entendo. Eu entendo também que as pessoas se preparam muito para esse momento, acham que se preparam muito, mas esquecem de preparar o psicológico. E hoje eu vejo a gestação, essa primeira gestação e a gestação que eu tive depois do Miguel foram completamente diferentes, que eu tinha tudo para a gestação do Miguel passar por um processo de ansiedade muito grande. Eu engravidei na pandemia, eu tive várias questões durante a gestação. A minha primeira ultra, eu já tinha um descolamento.
ovular, que os médicos, quando fizeram o exame, já, olha, eu não sei se vai evoluir. Mas, graças a Deus, eu tava com você. Que já é uma forma de violência. Olha aí, uma forma você sem falou, querer, né? Isso daí o teu corpo vai absorver. Se tiver um sangramentozinho, é por conta da absorção mesmo. E tá tudo bem, Ana. E eu seguia. Mas foi um processo. Eu precisei fazer acompanhamento psicológico. Eu fiz isso. Eu acho que fez toda a diferença. Porque a gente nunca vai imaginar que a gente vai engravidar e que vai viver uma pandemia. Que a gente vai precisar se isolar de todo mundo. O acompanhamento psicológico na gestação do Miguel. Na gestação Pós-abortamento você não fez? Eu comecei pós-abortamento. Pós-abortamento, importantíssimo. E eu lembro que você disse, olha, quando você se sentir pronta, você pode voltar a tentar engravidar. Não tem, tá tudo não bem tem regra. com você, não tem regra, é só você se sentir pronta. E eu esperei. Eu precisei de um tempo para viver esse luto, viver esse processo de uma barriga que não cresceu, de um parto que não aconteceu, de uma criança que eu não vi. Então isso pra mim assim, foi muito difícil viver tudo isso. Eu não tinha um único dia que eu não pensava como seria naquele dia, como se eu começaria a sentir os primeiros chutes, ouvir de novo o coração e pensar em como seria aquela criança, aquele bebê que eu tanto desejei. Então eu precisei muito desse tempo. Eu demorei 6 meses fazendo um acompanhamento psicológico e vivendo dia após dia esse processo para eu me sentir pronta. E aí é isso, vira uma chave, eu falo agora, eu acho que eu estou pronta para gestar novamente sem carregar todo esse medo, esse trauma de uma gestação que não foi para frente. Porque eu acredito que deve ser muito difícil você viver uma gestação cheia de inseguranças, de será que tá tudo bem com o bebê? E aí tem aquelas que compram um aparelho para ficar escutando e querem fazer 1000 ultras. Não tão bem. Que não tão bem psicologicamente. E a gestação do Miguel foi uma paz. Eu tava tão tranquila, eu tava entregue, eu tinha certeza que ia dar certo e que esse viria pro meu colo de fato, assim, porque psicologicamente eu estava muito amparada. melhor, eu estava amparada, eu estava me sentindo muito mais segura na gestação do Miguel, apesar de ter tido tudo que eu tive, esse descolamento ovular no início da gestação, todo mundo falava, tem que fazer pouso, precisa disso, não tomei nem aquele água com açúcar que o pessoal costuma progesterona. Costuma que não tem indicação. Prescrever aí sem a menor indicação. Seguimos, nem o sangramento da absorção eu tive, e aí depois veio o diagnóstico que ficou interrogado que poderia ter uma incompetência istmo-cervical também, que eu me senti super segura, falei, vamos seguir. E foi pra frente. Depois o diabetes gestacional, hipertensa, tinha tudo para esse pré-natal, ansiedade pura. E ainda uma pandemia. Você não abriu pré-eclâmpsia? Não abriu pré-eclâmpsia. Não abriu pré-eclâmpsia. Foi só o DMG controlado por dieta. DMG controlado com dieta. Uma suspeita de polidramnia. Uma suspeita de polidramnia. Que não se confirmou. Não se confirmou. Porque fez ultra... fiz uma ultra aí. Implantão. E estava errado. Aí depois ela fez uma ultra de confiança particular, porque assim, infelizmente não tem jeito, é melhor. E não tinha polidramnia. Tinha bebê grande também, não era? Era suspeita de bebê grande na primeira ultra. Não, porque eu sempre teve no percentil normal. Ele nasceu com 3.935, com 40, quase 40 semanas, 39 mais 5. Não, mas a ultra que você fez de plantão, acho que deu macrosomia e polidramnia. Deu. Totalmente equivocado, assim. A gente só não se desesperou mais, achando que realmente pudesse ser uma diabetes aí descompensada.
Porque eu estava fazendo ultra com um profissional muito bom e eu tinha feito ultra alguns dias antes. E essa ultra que eu fiz no plantão foi porque eu estava com uma queixa de pouca movimentação fetal. Ah, tá. No dia o Miguel tinha dado um sustinho. E Aí eu pedi pra você dar um pulo pra ver vitalidade. Pra ver vitalidade, tava tudo bem com ele, mas aí eles me deram esse diagnóstico de polidermia e que ele tava muito grande. Mas aí voltei de novo no médico que eu fazia todas as ultras e não tinha nada disso. No plantão da primeira gestação, quando você chegou com dor, com o diagnóstico de abortamento já, né? Porque você já chega com diagnóstico, já chegou com diagnóstico, não tinha nada pra ver. Você recebeu algum tipo de acolhimento por parte de quem te atendeu? A primeira pessoa, ou quem viu depois, ou nas mãos de quem você passou, você recebeu algum tipo de acolhimento? Eu acho que acolhimento é você informar. Acolhimento não é só você dar um abraço e falar eu estou contigo e vou fazer essa dor acabar, te levando para um procedimento cirúrgico que não era o que eu queria, apesar de eu estava no meu modo irracional ali. Eu queria que acabasse com a minha dor, né? Não me foi dado como foi o acolhimento? O direito de escolha, né? Eu cheguei lá, eles já me levariam para fazer o procedimento. E a ocitocina sem... E a ocitocina que foi, na minha opinião, uma maldade muito grande que fizeram comigo. Eu fiquei, assim, muito... Isso eu achei muito bizarro. Isso foi, pra mim, foi o pior, assim. Quando eu vi, eu falei, meu Deus. Se eles já iam me levar pra fazer o procedimento, por que me colocaram ocitocina? Se eu tava contraindo pra caramba, sangrando. Era um colo que provavelmente já entrava fácil pra miúdo, fala sério. Não, isso eu achei muito estranho. Eu não consegui ver nada além de maldade, francamente. Porque... Ou burrice. Ai, perdão da palavra, porque... Não, então passa na cabeça, vamos abrir mais esse colo pra... não sei. Não sei, porque não faz sentido. E eu ainda não estava em tratamento do TDAH, então eu era mais impulsiva. Quando me ligaram, eu estava com ódio. Tava com ódio de não fazerem o que a médica assistente falou. Foi o meu marido que te contou que colocaram ocitocina, porque a gente não sabia se eles... Porque na emergência eles costumam sempre comunicar, olha, tem uma gestante sua aqui, assim... Acabei de receber e dividir a conduta, né? Não tá sangrando muito, tá com sangramento moderado. Fiz tanto de medicação. Isso. Já tem meia hora, ela melhorou bem da dor. Quer que libere? Você vai vir fazer procedimento, vocês combinaram o quê? Qual é a conduta agora? Eles sempre compartilham conduta com o médico assistente, se existe, né? Eu era médico assistente. Não tinham me ligado, socaram ocitocina nela sem qualquer anuência minha, e ainda que eu tivesse solicitado, olha, pode botar ocitocina. Não, lembrei disso. Como é que não fala com o paciente que vai fazer isso? Quando você estava falando com ela no telefone, eles já tinham colocado sorinho e ela falou que tinha feito só... a gente vai fazer só as medicações para dor. Você falou, faz as medicações para dor e pode liberar. Só que eles já tinham colocado soro. E aí o meu marido pegou o telefone e foi te ligar para perguntar se você tava concordando, né? Uma coisa que eu não lembro é se eu no telefone perguntei, vocês colocaram ocitocina e me negaram? Eu não lembro. Negaram pra mim que puseram, não foi? Eu não lembro. Houve uma briga que eu lembro que você... Eu lembro que eu dei uma lavada, porque aí depois eu sou grossa também, né? Provavelmente eu comecei mansa, e aí já falam de uma maneira mais seca, aí eu já tava com ódio, daí eu lavei, aí eu desci. E falei que eu já conversei com o marido, a decisão da paciente, ela já está confortável, é liberar para casa, pode liberar, qualquer coisa, é sinal de hemorragia, ela volta. Então, assim... Não teve nada de hemorragia. Eu acho que o que eu tinha para eliminar de coágulo tudo foi só... Já tinha sangrado. Já tinha sangrado. Você estava em processo terminal de eliminação, né, espontânea. Tem mais alguma coisa? Ou eu tô te atropelando já? É isso, eu acho que fica... para quem está ouvindo a gente, de que é um processo mesmo que eu acho que a gente precisa viver. Isso cada um... Na sua opinião? Na minha opinião, cada um vai ter uma opinião com relação a isso. Realmente tem pessoas que não se sentem confortáveis em passar por esse processo, né? Porque você tem que esperar.
envolve sofrimento. E envolve realmente sofrimento. E eu acho que, por parte agora, os profissionais que estão ouvindo, acolham. Por mais que você saiba que financeiramente isso não vai ser vantajoso para você, mas Porque seu consultório tá cheio, né? Não precisa nem voltar. Essa mulher é um processo muito difícil e assim, é um processo muito doloroso e eu acho que eu passei ficou mais difícil para mim, que eu me senti descartada, assim, um pouco descartada quando a primeira profissional, né, disse que eu não precisava marcar uma consulta, que a conduta era expectante, mas ela não me deu apoio, ela nunca mais me mandou uma mensagem, não me respondeu. Então, eu acho que assim, eu passei por um processo de abandono até eu e você, até eu ser acolhida de fato por você. Eu fiquei sem assistência. A gente está falando dos casos das pessoas que planejaram aquela gestação, queriam aquilo ali. A gente tem que respeitar até quem não quer. Né? Isso é treta. Isso é treta, mas acontece muito. E chegam aí nos plantões e as mulheres são muito julgadas por isso. Então, tem os dois lados, né? A maioria não conta, né, que provocou. Exato. Isso é boa ideia fazer um episódio sobre isso, abortamento. Mas, me passou, enquanto você falava, me passou pela cabeça aqui. A gente está falando de uma mulher com ensino superior, enfermeira, profissional da saúde, em âmbito de Brasil, financeiramente privilegiada, que dispõe de um plano de saúde que cobre, tecnicamente, a melhor maternidade do Rio de Janeiro, branca, instruída, com o marido igualmente, né, nas mesmas condições, e foi assim tratada. Na melhor maternidade do Rio de Janeiro, por uma médica particular da Barra da Tijuca, um bairro elitista do Rio de Janeiro, um bairro elite do Rio de Janeiro. A gente está falando do topo da pirâmide, basicamente. Não tem rico aqui, mas em cenário de Brasil, está aqui no 1%. Ela tem plano de saúde. Quem é que tem plano de saúde no Brasil? Pouquíssimas pessoas. E foi assim tratada. Se sentiu tratada como lixo. Então, vamos pensar no completo oposto. Mulheres em situação de vulnerabilidade, negras, que não dispõem de plano de saúde, que muitas vezes não têm hospitais perto de suas residências, precisam pegar alguns transportes até chegar à rede de saúde, seja ela o posto, a clínica de saúde da família, a maternidade, um hospital geral, para ser tratada, às vezes assim, ninguém olhar na cara dela e falar, daí é comum, você pode ir embora ou você quer internar? Vamos internar então. Interna, a maioria interna mesmo. Não sei se já mudou, mas na época que eu dava plantão, internava todo mundo, curetava todo mundo, porque no SUS algumas maternidades dispunham de AMIU, mas a maioria era cureta, daí fazia curetagem, todo mundo dava alta e isso aí, ninguém explicava nada. Não dava nem a oportunidade de dizer à mulher que ela poderia esperar a conduta expectante. Para ela não foi dada essa... Se ela não tivesse médico assistente, ela poderia não ter, poderia nem ter começado o pré-natal ainda, poderia ser uma gestação mais precoce, com 6 semanas. Verdade. Se eu não tivesse ainda médico assistente... Você não ia me conhecer. E eu tivesse ido para emergência, naquele dia eu teria feito um AMIU. O que também não Porque não me foi oferecido outra opção. A opção seria essa. É isso, vamos ser cirúrgico, te botaram roupinha, né? Me botaram roupinha. Já tiraram a aliança, tiraram meu cordão, tudo. Eu tava prontinha pra ir. Botaram a mão na mãozinha dela, vamos acabar com a sua dor. Vamos acabar com a sua dor. Vamos. E eu só me levo. Isso porque o marido dela é informado. E ela é enfermeira, porque qualquer outra pessoa falou, vai. Não é isso que você quer. E tem outra... você optar, porque a opção é minha, né? A decisão é minha. Obviamente a gente compartilha com o parceiro, mas se eu optasse naquela hora ali por fazer a aspiração... Ele ia contigo. Ele ia comigo. Só que ele me trouxe questões importantes que eu precisava racionalizar. Se você vai fazer esse procedimento, que seja com uma profissional de confiança. Já que você já tem alguém, né?
Então, não, você não vai fazer com essa médica. A gente chama a Bia e a gente faz o procedimento. E aí, mais uma vez, eu precisei ser acolhida. Ela me trouxe o cenário, né, o que ia acontecer. E eu lembro que você falou: Ana, o pior já passou. Você pode ir embora tranquilo, que você não vai mais sentir essa dor. E foi isso. Pra muita gente, o pior é a espera até. É a angústia da espera. Mas duas coisas que passaram aqui na minha cabeça agora. Ele ficou... O seu marido, o seu acompanhante ali no dia, ficou o tempo todo com você? O tempo todo. Tá. Deixaram. Não, Porque muitas vezes falam, não, você espera lá fora que a gente vai... Ah, o Tassi não sairia. Não, eu sei que ele não sairia. Eu sei que não sairia. Mas não é raro, tá? Mandar sair e a mulher ficar sozinha lá. Papel, nada disso. Ele ficou o tempo todo lá Ótimo. dentro, falando no telefone, pedia pra esperar. Ele é muito... Não, ele é rato também. E a gente acabou de saber aqui, enquanto o avião passava, e a gente sempre, não sei se vocês reparam que vem um avião, aqui é rota de... Porque tem um heliponto bem aqui do lado, tem o aeroporto de Jacarepaguá, enfim. Sempre que a gente vê o avião aproximando, a gente tem que parar e depois retomar para não dar ruído no áudio. Enquanto passava o avião, a Fernanda foi e falou, não, porque no meu caso é a gente, ué, você também já abortou? A gente não sabia. Peraí, como é que foi? Então eu vou puxar uma cadeira. Então tá. Tá gravando lá? Já tá. Puxei cadeira. Peraí, deixa eu confirmar. Tá 5 minutos aqui gravando nada. Eu vou gravar de novo? Porque senão vai ficar aqui, o editor fica doido. Puxei uma cadeira. Até então essa dona aqui, essa senhora, muito distinta, se encontrava nos bastidores realizando a filmagem. E ela falou aqui, não, mas não, quando foi minha vez... Ai, gente, ué, mas você também já sofreu um abortamento, já passou por um abortamento? Para reiterar o quão comum é também. Você quer falar da sua experiência, então? Vou falar. Como a Ana, o meu também foi planejado. A gente casou em 2015 e aí minha cunhada ia casar em junho. Eu falei, bom, em janeiro a gente libera as tentativas que dá para eu ir para Belém, grávida, tá tudo bem. E aí eu engravidei em março, aí abril veio positivo, era Páscoa, e a gente já deu a notícia para minha sogra, para minha mãe, positivo, aí faz aquela coisa, né? Tem bebê a caminho. E aí fui fazer a ultra, tinha lá já o bebezinho e tudo mais. Com 9 semanas eu tava no trabalho, e aí eu fui ao banheiro. Quando eu fui ao banheiro tinha um sangue na calcinha. E aí quando eu vi o sangue na calcinha eu falei, ai... Pouco? Era pouco, sabia que podia não ser nada, mas na hora me bateu um negócio, eu falei, eu acho que tô perdendo. Aí eu saí desembestado, eu nem falei direito com o pessoal do trabalho, eu saí assim, daqui a pouco eu volto. E fui embora. E aí eu fui na emergência de uma maternidade na Zona Sul, e aí já cheguei relatando, olha, eu tô grávida, vi um sangramento na calcinha, queria fazer uma ultra para ver como é que tá, né, se tá tudo bem. E aí, quando ela fez a ultra, ficou ali, não sei, não deu logo a notícia. Eu falei, realmente, acho que eu perdi. Mas até ela falar, a gente tá ali na esperança, né? Porque geralmente quando tá tudo bem, já Exatamente, já fala logo de cara, porque sabia que eu tava aflita, então... Claro. E aí, quando ela falou, ela, olha, realmente, você tá com um aborto. Ela falou aborto retido, né? Porque ainda não estava começando a eliminar. Isso. Esse é o dia. Aí ela falou, você tá com aborto retido e tal. Ela, o que você quer fazer? Você quer se internar para fazer o procedimento? Você quer esperar? Você quer falar com a sua médica? Aí eu ali, né, assim, por mais que eu tava tentando me preparar para o pior, porque se viesse a boa notícia, tá tudo bem, né? E aí eu fiquei meio perdida, eu falei, eu acho que você pode falar com a minha médica. Aí ela ligou para minha obstetra, não lembro mais o que elas falaram, e ela perguntou o que eu queria fazer. Era a primeira gestação? Era a primeira gestação. Você já tinha obstetra assistente? Já tinha ido para fazer os exames, já tinha feito. E aí na hora ali eu fiquei, né? Não sei, talvez se eu não tivesse estudado, não tivesse noção, de repente falaria, não, me interna e tira logo que eu não quero passar por isso. Eu falei, não, eu vou para casa e vou pensar no que eu quero, mas eu acho que eu vou querer que seja espontâneo. Ela, eu vou te dar um atestado. Eu falei, não, nem precisa. Eu tava tão atordoada que eu falei, não precisa, que eu vou trabalhar. Óbvio que não, eu saí de lá, fui embora pra casa. Algumas preferem trabalhar, tá? Eu imagino. Mas quando eu saí de... Eu fui uns 4 plantões.
enquanto não tá sangrando, não tem dor, é bem ok, porque pelo menos você tá... Meu trabalho envolvia muito foco, muita atenção, então você Passa dá o uma tempo, né? desligada, o tempo passa. Pois é. Mas aí eu saí de lá e falei, não vou pro trabalho coisa nenhuma, eu vou pra casa. Eu tava já tava planejando. E o que acontece? A gente ia viajar de férias, a gente ia pra Holanda. E aí ele falou, não, ele ia a trabalho, meu marido ia a trabalho. Aí eu falei, pô, mas agora eu tô grávida, como é que a gente vai fazer? Vai pra Holanda? Melhor a gente, né? Aí ele, não, faz o seguinte, eu vou pra Holanda, você vai pros Estados Unidos, eu te encontro nos Estados Unidos, a gente aproveita e faz enxoval. Então, assim, a gente trocou uma viagem. Eu ia pra Holanda com ele, e aí, né? E aí eu, enfim, voltando, já me perdi. Aí eu fui pra casa e eu pensava, né? Eu falei, poxa, a gente ia fazer um enxoval, né? A gente já tava vendo as coisas todas e eu já sabia que... Nunca passou pela minha cabeça a cesárea. Eu tinha certeza que seria parto normal, né? Fui pra casa, cheguei em casa, aí deitei ali na minha posição fetal e chorava, 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 chorava. Até a hora que meu marido chegou, eu nem sei quantas horas eu fiquei ali, mas eu tava despejando, né, toda aquela emoção. Já tinha passado pela sua cabeça que você poderia vir a sofrer um abortamento, que a gestação pode não evoluir? Sim, mas não achei que aconteceria comigo, sabe? Aí às vezes, aí fica, né, aquele negócio, o que será que aconteceu, né? Será, né, naquele momento que eu hesitei, será que eu tô feliz de estar grávida? Será que foi aquilo? Passa essas maluquices, né? Culpa materna começa desde o positivo. Você pensou em alguma coisa que você tivesse provocado? Que pudesse ser culpa sua? Sempre se culpa, né? Pela ansiedade. Eu sempre falava, por que eu enfiei os pés pelas mãos? Eu acho que eu tava preocupada com coisas que não eram tão importantes para aquele momento. Como um chá revelação, um enxoval. Mas se culpou. Fora. Planejando, assim, eu acho que eu não estava de fato conectado com a grandeza que é quando você decide se tornar inteiro. Mas você pensou em alguma coisa que você possa ter feito? Eu malhei, discuti com meu marido, caí. Trabalho, né? Plantão. Trabalhei plantão muito. De 24 horas e todo mundo no meu trabalho, todo mundo me culpou. Viu? A gente falou pra você não ficar fazendo plantão um atrás do outro, fazendo 24 horas de plantão. Sempre tem uma... Foi por causa disso. E tinha uma enfermeira no meu hospital que teve uma perda gestacional já com a gestação mais avançada. Ela perdeu com 7... Tava com 7 meses de gestação. Caramba. E culparam muito ela. Muito, muito mesmo. Como é que A alguém tem última coragem? coisa que a pessoa precisa, Como né? é que alguém tem coragem? Mesmo que pense isso. Como é que fala? Nunca mais engravidou. Esse bebê nasceu, né? Ela tentou engravidar e não conseguiu, ela não quis mais. Não, ela não consegue engravidar. Socorro. É triste mesmo. Você se culpou por alguma coisa? Pensou, ficou catando coisa? Não, é isso que eu falei, do tipo, será que naquela hora que eu hesitei, aí veio coisa de energia, maluquice ali, né? A gente procura alguma coisa pra culpar e não que... Você não quer racionalizar naquele momento, não. Provavelmente ia ser um bebê incompatível com a vida e aí o meu organismo foi lá e eliminou. Só que na hora você pensa em mil coisas, porque você queria, você fez planos, você estava esperando, você contou, estava todo mundo feliz, esperando, né? Então, assim, já estava vendo ele, né, o bebê, já com meus cachorros, deitado na barriga, e aí, de repente, não vai ter mais nada disso. Essa quebra é inevitável. E aí você sempre vai buscar um culpado, né? Quando você bate na parede, essa parede aqui. Não, o problema não é a parede, você que não prestou atenção na parede, mas você quer culpar a parede. Mas nesse caso não tem culpado. Não tem. Não tem. Acontece e pronto, né? Volta no atendimento, na maternidade. Pelo que eu tô percebendo, você foi um pouco mais bem atendida do que o relato da Ana. Sim. Não tentaram. Até porque eu não tava sentindo contração. Você tava sentindo contração? Pois não tava sentindo nada. Eu tinha acabado de ver o sanguinho e fui, né? Então, você queria se tranquilizar. Queria só saber o que era, porque sangue na calcinha podia não ser nada, como podia ser um aborto, né? E então perguntaram se você tinha médica assistente e entraram em contato com ela. Entraram, Teve ligou isso? na minha frente. Tá. E aí a sua obstetra assistente conversou com você e perguntou o que você queria fazer? Não falou comigo, só falou com ela. Tá. E aí ela disse que ia entrar em contato para marcar a consulta para eu não sei se ela falou isso, já não sei, mas eu fui no consultório dela no dia seguinte. Ótimo. Aí ela falou, você tem essas duas opções, eu acho que você pode esperar um pouquinho e aí se não quiser, depois a gente faz o procedimento.
Eu, tá Então bom. você teve uma consulta, teve orientação E presencial. era médica de plano, tá? Não era particular, era de plano. Mesmo assim, olha, Era. que bom, né? Era uma senhora. É o mínimo. Era minha ginecologista, na verdade. Eu provavelmente não ia continuar com ela, mas naquela fase inicial, ela faria ali o atendimento. Exatamente. Ótimo. E Aí eu fui pra casa e aí logo depois o meu marido já ia viajar. Ele, o que eu faço? Eu falei, não, vai, tá tudo bem, eu vou pra casa da minha mãe, eu vou ficar lá com ela. E aí ele, mas você vai ficar bem? Porque eu ia viajar sozinha, né? Eu falei, não, tá tudo bem, eu vou ficar bem. não vai ficar. Vai ficar tudo bem. Aí eu fui pra casa da minha mãe, aí na véspera da viagem eu falei, mãe, vamos lá na maternidade da Barra agora pra ver se, né, como é que tá. Aí a gente foi. Por quê? O que você queria? Eu queria ver, porque como eu ia viajar, eu queria entender em que momento eu tava. Se ia ser no meio da viagem, se... Não tem como saber. Não tem, pois é. Mas eu queria saber. E aí... Ai, gente, é muito louca. Aí quando eu cheguei lá, ela fez a ultra, né? E aí eu vi que tava maior. Aí eu falei, mas tá maior. Não é o corte. Aí ela falou, não, mas... Aí eu falei, não, mas cresceu. Aí ela, não, né? Enfim. Aquela esperancinha. É. Aí, só que era só uma mancha, né? Não era mais nada. Aí, ó, agora é minha vez. Aí eu fiquei lá, abraçava com minha mãe, chorando. Aí a gente saiu da consulta, só que antes de sair da consulta ela falou, você fez um plano de saúde seguro? Porque ela sabia que eu ia viajar. Eu falei, sim. Ela, porque você vai sentir muita dor. Então pode ser que você tenha que ir pro hospital e tal. Aí ela me receitou remédio, aquele sublingual, né, Deocil. E que ela falou assim, seu colo tá muito fechado. Então eu acho que você vai pra viagem, vai voltar e de repente ainda nem aconteceu nada. Não tem como saber. Aí a gente estava indo para casa da minha mãe, no meio do caminho eu comecei a sentir muita dor nas costas e cólica. Eu falei, ai, deve ter sido da manipulação dela, né? E aí eu, tá aqui, não sei o que, a gente chegou, eu deitei com a minha mãe, aí minha mãe dormiu, eu também dei uma dormidinha, só que eu acordei com muita dor. Eu falei, nossa, não tá legal. Eu falei, ai, vou tomar um banho. Primeiro eu achei que fosse evacuação, né? Aí eu falei, vou ficar ali no vaso. Aí nada. Eu falei, caramba. Aquela cólica confusa. Aquela cólica confusa. Eu falei, nossa, o que é isso, né? Enfim. Aí eu falei, vou ficar no chuveiro. E aí eu fiquei no chuveiro e aí de repente, pum, passou. E aí eu já tava sangrando mais um pouco. E aí eu fico magoada porque assim, como eu achei que não ia acontecer tão cedo, eu não fiquei olhando pra ver se ia sair alguma coisa, porque eu queria ter visto, sabe? Eu queria ter visto que tava saindo alguma coisa, como é que era. E aí eu simplesmente fui pro ralo sem eu nem ver. Foi no banho? Foi no banho. Foi muito rápido. Foi muito rápido, só que eu não tinha ideia. Então, aí eu pensei o seguinte, falei, caramba, se essa dor tá assim, no dia que eu passar realmente pela eliminação, pelo aborto, eu vou acabar tendo que parar num hospital. Porque pra mim aquela dor, assim, foi muito dolorido, mas tava, assim, de longe eu iria num hospital por causa daquela dor. Mas se ela falou que eu ia sentir uma dor excruciante, eu falei, não é essa dor ainda. A sua era mais avançada. O meu foi com 9 semanas. Interrompeu com 9 ou você foi à emergência com 9? Foi a emergência com 9. Às vezes interrompe 6, Isso. descobre Também é depois. importante dizer que essas perdas gestacionais, que são muito comuns, normalmente eles param até 9 semanas. A maioria. A maioria para até 9 semanas. Por isso que os médicos mais experientes, eles dizem que se nós fizermos alguma ultra após 9 semanas e tinha abatimento, o risco diminui bastante de perda gestacional, de abortamento. Sim. Depois de 9 semanas. Sim. E aí você sentiu sangrar, você sentiu descer? Então, como eu não estava esperando nada, então não bateu uma consciência do que estava acontecendo. Eu só senti muita cólica e muita dor nas costas. Quanto tempo você ficou no banho? Tem noção? Devo ter ficado talvez 1 hora por aí. Entre sentir as dores e tal, que aí eu fiquei, que o banho aliviou. E como é que você sabe? Porque você foi fazer uma ultra Não, e parou a dor. Parou a dor. A dor cessou totalmente, eu não senti mais. E eu fiquei sangrando. Você continuou sangrando. Continuei sangrando. Eu viajei, aí também eu falei assim, quer saber? Agora não tenho mais bebê, não tenho nada. Eu vou comprar um maço de cigarro. Vou beber. Olha só o que eu tava fazendo comigo mesma. Comprei um maço de Você cigarro. fumava? Não, eu já tinha parado. Eu cheguei a fumar, mas eu tinha parado. Mas eu comprei o cigarro, falei, vou fumar.
E assim, na época eu tava vendo Grey's Anatomy, então assim, o meu percurso era cama, sofá, cama e me debulhar em lágrimas vendo o seriado pra piorar mais ainda. Mas também foi bom que eu tava curtindo o luto. Beleza. Aí eu fui viajar e aí a gente acabou pegando esses upgrades. Eu tava na primeira classe, falei, vou beber todas. E aí eu fui me embebedando no avião. Cheguei lá cheia de gás. Eu falei, meu Deus, tô passando mal. Aí eu também não sabia, enfim. Aí foi pro hotel, meu marido ia chegar só no dia seguinte. Eu também fiquei curtindo um dia de fossa, bebendo, fumando. Aí ele chegou, que isso, cigarro, Fernanda? Eu falei, vou fumar. Depois quando eu voltar, eu paro. Eu levei um maço. Claro, eu levei um maço e acabou. Era só pra galera saber, parou? Eu parei. Parou com só essa pra palhaçada? Era só para o fundo do poço geral ali. Isso, pra chegar até ali, aí, né? E eu acho que, assim, pro meu luto, ele foi mais tranquilo, foi isso. Porque logo depois a gente já fez uma viagem. Então, né, a gente saiu da nossa rotina. Da psicóloga. Pois é. Faça uma viagem, saia do controle. Ela falou, você é muito controladora. Começou a tentar, engravidou aqui, eu quero ter o bebê naquele mês e festa. Ela sai do controle, faz uma viagem. Só que essa viagem vai ser diferente. Quem vai fazer todo o roteiro, quem vai escolher, vai ser o seu marido. Saia do controle. Mas foi a melhor se coisa. Permita ser surpreendida. Ai, meu Deus. Você deixou? É difícil sair do controle. Foi legal. Gente, terapia Terapia faz vida. terapia, tá anos luz à frente de quem não faz. Só façam terapia. Façam terapia, por favor. É a melhor coisa. Pós-perda, quem fazia puder. Terapia. Eu comecei a fazer terapia. Pois é, processo, eu não fiz. E aí eu dei umas totocadas no segundo, que eu vou contar. Falei, se eu não fizer terapia, eu vou surtar. Vai, a gente Aí eu surta comecei, mesmo. como eu queria muito ser mãe, eu falei, vou começar agora. Porque eu não posso engravidar surtada. Não, é Eu vou ficar com horrível. muito medo. Aí comecei a fazer E terapia. você surtou. De leve. E foi isso. Aí quando eu voltei da viagem, já mais leve, mas eu fiquei sangrando a viagem inteira. E aí quando eu voltei, eu falei, bom, vamos lá fazer outra pra ver como é que tá. Pouquinho, era tipo assim, menstruação, mas sujava um absorvente, né? E aí quando eu voltei, eu falei, bom, vamos ver como é que tá, porque assim, eu queria esperar naturalmente, mas eu também tinha medo de acontecer alguma coisa, de ter alguma coisa presa, né, de não ter saído, enfim. Mas aí quando eu voltei pra realidade, ai meu Deus, não sofri o aborto, vou ter que fazer esse negócio, que eu não queria fazer de jeito nenhum. Quanto tempo você ficou fora? Foram 2 semanas. 2 semanas e sem cólica? Sem cólica, só com sangramento. Então foi no chuveiro mesmo, tava só terminando. Aí quando eu cheguei lá, ela falou, não, olha, seu útero tá limpinho, inclusive você... Aí ela viu, inclusive você tá ovulando. Aí eu falei, então tá bom. Aí eu saí assim, foi um peso que saiu das minhas costas, porque eu falei, ai, que bom. Aí eu falei, aconteceu no chuveiro, eu não vi, mas tudo bem, também isso fazia parte da história. Olha como mulher toca por tudo, né? Porque é muito difícil, então dá uma irracionalizada bizarra. Ela... Não, eu deveria ter visto. Tem que ter uma... Eu precisava... eu queria ter visto, mas não vi. Tudo bem. Isso provavelmente não. Como era bem precoce, não devia ter parado com 9, devia ter parado com... interrompido antes. 7, 6, é sangue, é coágula, é tipo uma membraninha, você nem vê nada. Porque até porque foi embora no ralo, né? Então, assim, de repente teria ficado alguma coisa, né? Com certeza. Se fosse maiorzinho. Era membraninha. O máximo que se você olhasse pro chão, você ia ver assim, os coagulinhos saindo assim. E aí eu comecei, né? Eu falei, bom, vamos começar a investigar isso aí, por minha conta e risco. Eu falei, vai fazer espermograma. Botei ele pra ver se esse negócio aí tá funcionando. E, assim, nada a ver, e de fato, tava ruim. O morfológico? Não, como é que é? Tava ruim, mas pegou gravidez. Sim, mas aquele tem que ser 4% Kruger. E então, não tava batendo 4. Aí eu fui estudar no Google, né? Dr. Google, aí eu vi não sei o que varicocele, falei, é isso que ele tem. Dá-lhe Vitergan Zinco Plus, dá-lhe vitamina E. Mandei ele no urologista, fez a outra e ele tinha varicocele, tá? Eu diagnostiquei. E você pegou 3 gravidezes. E aí, logo depois eu já engravidei do José Luiz. Eu engravidei, os dois eu engravidei no meu aniversário, o José Luiz e a Bia. No aniversário de casamento. Aí eu fico brincando, é porque uma vez por ano, na comemoração, a gente faz filho. Não, faz direito, faz melhor. Aí, é claro, aí eu já, né, ele tava tudo melhor. Aí eu fiz a ultra e aí eu comecei com o negócio de beta
A cada 24 horas, deixa eu ver, 48 horas. 48 horas. E a progesterona não tá boa, não. Vou tomar outra progesterona. E aí E fez oral? Fiz oral. É vaginal. Não, faz? fiz vaginal, tá. não fiz oral. Aí eu falava, eu mandava só pra obstetra. Falei, olha só, a progesterona tá baixa, eu vou tomar um Tragestan, De tá? onde você tirou que tava baixo? Ah, pelo número de referência, não sei, tava louca. Falei, vou tomar. alucinada. Aí ela falava, tá, faz o que você quiser. Não, maluco a gente não contraria. Não contra- Gestação pós-aborto sem terapia. Exatamente. Aí, a minha ovulação, ela é tardia. Então, eu sempre vou fazer ultra, a primeira eu não escuto o coração. Aí eu fui fazer a outra, não tinha o coração ainda. Aí eu comecei. Ah, meu Deus, não é possível. Aí a médica, não, calma, olha aqui, ó, tá tudo bonitinho, tá aqui, parece um anel de noivado. Tá, calma, espera 2 semanas pra fazer. Eu falei, 2 semanas o cacete, semana que vem eu vou de novo. Muito louca. Muito louca. Ela tá bem louca, hein? Aí eu falei, porque eu ia viajar pra Belém. Aí eu falei, não vou esperar, cara, eu não vou esperar porque eu vou dar uma surtada lá. O meu marido já tinha viajado, eu nem esperei ele. Eu falei, vou fazer. Aí fui na outra, aí eu já expliquei, eu já cheguei logo, pois é, porque eu já sofri um aborto, aí já não ouvi o coração, então você deixa eu filmar aquilo. Ela não pode deixar. Ela botou, ó, tá aqui o coração. Eu, ai, ufa. Aí, O que não protege abortamento. Não protege, mas ali eu tinha certeza que tava tudo bem. 3 dias antes, É. no consultório, fui fazer e tinha parado. Não, mas ali eu tinha certeza Acho que que por isso ia. que eu fiquei Até achando porque a que chance é tava baixa, né? É. Já tinha perdido o primeiro, já estava Já fazendo caiu na parte da estatística. estatística. Miguel, eu esperei. Do Miguel, que foi a gestação. Ah, você tava. Não, mas depois desse do coração, aí eu... Porque essa eu não tinha visto. Era um pouco. Na outra, assim. Descobri antes do atraso, gente. Tem noção do surto. Então não tinha nada. Ele falou, ó, daqui a 15 dias você volta. Aí 15 dias eu voltei, ainda era um negocinho muito pequenininho. Eu lembro que o ultrassonografista, ele até riu, porque o Tássio falou assim, nossa, mas cresceu muito, é enorme. Aí ele, Enorme? como assim? Daqui tem 5, 6 semanas. 5 semanas, a gente não ouviu 5 semanas não tem nem ainda aquele BCR, batimento cardio-embrionário. Sim, aí ele... Mas assim, é muito pequeno, não dá pra ver. Se botar na sua mão, você não vê. Ai, gente, era muita ansiedade. Do Miguel eu esperei. Eu tive o positivo, aí eu esperei mais umas semanas. E sabe o que foi engraçado? Porque foi final de ano, né? Festa de final de ano, Natal, Ano Novo. E eu falei assim, caramba, a Bia tá com a agenda cheia. Eu vou marcar uma consulta pra, assim, meados de janeiro ali, pra saber mais ou menos se eu já posso voltar a engravidar. Já sabia, mas eu falei, vou marcar uma consulta Pré-concept de novo. Pré-concept de novo, pra saber se tá tudo bem, que eu vou voltar a tentar engravidar. Foi a minha primeira consulta de pré-natal. Já. Eu engravidei. Virou gravidez. E eu lembro que eu liguei pra Cat pra marcar a consulta, eu mandei mensagem, ela marcou a consulta. Eu falei, eu não tô grávida não, tá? Mas já deixa marcado aí, eu só consegui, eu marquei no final de dezembro e consegui pra janeiro, assim, era quase finalzinho de janeiro. E aí eu mandei mensagem pra ela em janeiro, eu, Cat, tô grávida. Bota aí que é pré-natal. Engravidei, pode botar aí que é pré-natal. Eu não acredito, Aninha. E se conseguir antecipar, pode me botar aí que eu tô grávida. Você passou o primeiro trimestre com medo? Não. E eu tive um descolamento, né? Eu vou lá. Falaram que era grande, falaram 40% em descolamento. Se tiver um sangramento, já sabe que é. É isso. Não fiquei não. Terapia. Não fiquei, Aliás, juro engravida em terapia, pelo mesmo meu que não tenha filho. abortado. Faz esse favor pro obstetra. Alô? Tranquila. Não fiquei nessa coisa de sexo do bebê. Não, chá revelação. Pensei na enxoval fora. E assim, eu descobri antes da pandemia. Quando vier a terceira gestação, você vai... Você vai fazer ultra? Você vai fazer pré-natal? Com certeza. Agora, enxoval. Quando você vira mãe, você entende que enxoval... É. Investir em terapia. Muito melhor equipe do que enxoval. Eu posso falar por experiência própria. Bem tranquila minha gestação. E se você tivesse que... Ela deu um recado... Se você tivesse que dar um recado, assim, pra... Não sei se eu falo primeira, pra quem tá grávida de primeira vez, logo no iniciozinho, ou pra quem... pra tentante. Pra quem ainda não passou por um abortamento. Vocês sabem que
A chance, as pessoas antigas, nossas bisavós, avós que engravidaram muitas vezes, pode perguntar, a chance de não ter abortado é quase nula. Quanto mais gravidez você tem ao longo da vida, é quase certo que você vai ter alguma perda. Então, é pra ter na cabeça que pode ser que perca, né? Que nem ela falou, nossa, isso nunca passou que pudesse ser eu. Ela também não passou que pudesse ser eu. Já perdi o gancho, mas é pra dar um recado pra galera aí. Não tem muito recado, porque a gente tem que estar preparado para o que vai acontecer. Mas você nunca vai estar preparado. Então, não, preparado não vai estar. E aí tem aquilo, pode ser que aconteça comigo. Aí você fica com isso na cabeça, depois se acontecer, você vai, porque eu fiquei pensando nisso, sabe? Não é então, assim, relaxa. Nada que você vai fazer vai mudar o desfecho, nada que você faça vai mudar o desfecho, né? Nada do que você pense, nada do que... tava malhando por causa... Não, porque eu malhei, eu sabia que eu tava grávida porque eu fui fazer um abdominal de rodinha, eu senti uma dor muito esquisita no útero. Aí eu falei... Ligamento repuxando. Aí eu falei, tem uma coisa esquisita. Aí eu falei até com a professora, eu falei, não quero mais fazer essa rodinha, não. Não senti uma coisa legal. Então, isso, eu continuei malhando, fiz meu pilates, fazia drenagem, não fiquei com a paranoia, porque é isso. O que tiver que acontecer, vai acontecer, vai abortar. Independente do que você faça ou não. Isso em pessoas previamente saudáveis. Sim. Hipotireoidismo descontrolado aumenta a chance de abortamento. Algumas doenças crônicas, hipertensão aumenta a chance de abortamento. Mas a quase totalidade, a maioria esmagadora dos casos de abortamento é porque aquele espermatozoide com aquele óvulo formaram um concepto, um produto de gestação que não evoluiria, geneticamente completamente inviável. A natureza dá cabo de eliminar espontaneamente. E só para corrigir, não é o objetivo desse episódio, desse capítulo, ficar falando tecnicamente a fundo sobre abortamento. A gente deu uma outra pincelada, ela já falou uma coisa importantíssima. Se tiver que acontecer, vai acontecer e ponto. Mas não existe tempo limite para se aguardar um abortamento se concluir de maneira espontânea, né? A conduta expectante não tem limite de tempo para esperar, não. A primeira médica que ela foi falou 15 a 20 dias, mas não existe. Algumas pessoas falam 30, 40. Não tem nada na literatura que diga que tem um limite de tempo para se aguardar, eliminar. O limite está aqui. A maioria das minhas pacientes, e em se tratando de abortamento, que é algo muito comum, a gente sabe que existe uma estatística aí de 20 a 25% das gestações culminando em perda, culminando em interrupção. Então eu pego muito abortamento, né? Claro, a quase totalidade, quando a gente coloca todas as cartas na mesa, opta por esperar. Algumas não vão conseguir esperar, não vão se sentir confortáveis em esperar, porque são ansiosas demais, não estão em terapia ou têm traumas passados, por algum motivo vão ficar imaginando que tem um feto morto na barriga dela. E a gente não está falando de um feto de 30 semanas morto dentro. Não, a gente está falando de, na maioria, né, que perde por 6, 7, de um conjunto de células que não dá para ver nada formado, não tem nada morto ali dentro. Tem um embrião muito pequititinho que nem é macroscopicamente visível. Então, mas tem gente que não vai querer, não vai querer esperar, não vai se sentir bem, psicológica e emocionalmente bem para aguardar. E tudo bem, essa decisão tem que ser respeitada e a mulher pode, a qualquer momento, optar por internar e fazer o procedimento de AMIU, se disponível e preferencial, ou curetagem. Existem riscos do procedimento e quase não existem riscos para se aguardar a conduta expectante, a eliminação espontânea. Chance de hemorragia, tô falando de abortamento espontâneo, que acontece sem provocação, tá? Esse é outro capítulo. Abortamento espontâneo muito raramente vai ter hemorragia. Muito raramente vai ter mau desfecho, né? Infecção ou hemorragia, que são as duas indicações absolutas de aspiração intrauterina, de fazer o procedimento, porque a gente precisa tratar alguém que está sangrando muito e vai morrer disso, ou alguém que morreria de sepsis se estiver infectada. Mas isso quase não acontece em abortamento espontâneo. Nesses anos todos eu só tive uma, foi esse ano, que sangrou pra caramba, ela sangrou bem, a hemoglobina caiu, ela precisou de uma bolsa de transfusão, estava esperando espontaneamente. Essa precisou internar e fazer a aspiração, mas é bem raro, tá? Quem não tiver bem, aliás, pode, a pessoa que
essa espera pode ser bem angustiante. A maioria vai eliminar sim. Você, foi um dia. É até menos comum. Não foi num dia. Foi Não 5 foi no dias dia? depois. Ah, foi 5? Então Não. perdi isso. Não, Tá. a primeira eu fui em Laranjeiras, aí ela disse que teve aborto retido. Depois eu na no Barra. dia que você veio na Barra. Isso. Ah, tá. Mas mesmo assim, 5 Sim, dias foi 5 dias rapidinho. foi super rápido. Rapidinho, a gente não sabe quanto tempo tinha parado. É. Às vezes tinha parado 2 semanas já, então foi... Mas eu já peguei mulher que em 2 meses ainda não tinha eliminado, ainda estava com um diagnóstico de abortamento retido. Nem começar a sangrar tinha, nem cólica, não estava sentindo nada. E aí tem gente que começa realmente essa espera a ser muito angustiante, eu não tenho como dar previsão nenhuma de quando vai acontecer. E tem gente que pensa no meio termo, olha, não sei se eu quero esperar tanto, eu não sei quanto tempo vai demorar, se pode ser hoje, amanhã, eu não consigo lidar com essa imprevisibilidade. Parto é imprevisível também, hein? Só pra... vou esperar 15, botar um limite, vou esperar 15, vou esperar 20, vou esperar um mês. A pessoa põe na cabeça dela. Se acontece, deixa eliminar. Se não acontece, ela prefere internar. Até hoje, eu acho que eu só tive 1 ou 2 na minha vida particular que quiseram internar e fazer. Uma porque já estava completando 40 anos e já estava 2 meses e meio esperando. Então ela tem, tem tempo de ovário. Tem tempo de ovário, uma enfermeira. Tem tempo de ovário ali rolando, Quando cara. eu tava nesse processo, você falou, poxa, você é nova, é jovem, não tem aquela coisa do tempo, né? De caramba. Tempo de ovário. Tá perdendo, né? Tempo Não pra tem. engravidar. Acho que foi na mesma época que eu. Faz tempo. E a outra eu não lembro. Foi angústia também Não, foi viagem. Viagem, ela ia pra Inglaterra, ela ia pra uma cidadezinha, assim, mais longínqua, longe de centro grande e tal, não tinha hospital. Ela falou, vamos fazer, porque se até a véspera da viagem ali, mais ou menos, vamos fazer. E aí a gente fez. Mas por isso também, não teve... E teve essa que teve hemorragia, que foi feita também. Então, na minha vida inteira foram 3. Uma com indicação e 2 porque quiseram passar pelo procedimento. Você tinha falado para eu falar dos riscos, né? Os riscos são baixos do procedimento, envolvem perfuração uterina, bem baixo se for um útero saudável, um útero que não está infectado, um abortamento precoce. O caso da amiga dela, que fez sinéquia uterina. Sinéquia é aderência anormal na cavidade uterina por manipulação. Mais comum em curetagem do que a MIU, mas também pode dar. E essas aderências, cicatrizes dentro da cavidade uterina podem dificultar a implantação de um produto de gestação futura. Então, a pessoa fica tentando engravidar e não consegue, ou engravida e aborta. E ela é aquela gestação química, né? Antes do atraso faz um beta, vê que está positivo, mas não implanta, né? Não chega nem a atrasar ou atrasa pouco e elimina. Sinéquia, perfuração uterina, hemorragia, sangrar a mais e incompetência istmo-cervical, mas isso é ainda mais raro e está mais relacionada a procedimentos de repetição, né? Pessoas que precisaram passar por muitas curetagens, ou 2, 3 curetagens, ou AMIU, que a gente precisa transpassar o colo com a cânula da AMIU ou com a cureta, que é um ferrinho, a cureta, ou uma cânula de plástico e transpassar o colo e ficar ali dentro do colo manipulando. E essa agressão ao colo pode transformar num colo incompetente no futuro e levar perdas depois, perdas um pouquinho mais tardias do 2º trimestre. Não é tão comum também, nada disso que eu tô falando aqui é comum. E tem os riscos inerentes à anestesia. É um procedimento óbvio, feito sob sedação e centro cirúrgico. Então, envolve uma internação hospitalar ou de um dia para o outro, mas mais comum é internar de manhã, fazer, acordar da anestesia, comer e ir embora. Né? É um procedimento que pode ser feito em um dia, se for tudo bem, a maioria é tudo bem. Não envolve grandes riscos, mas risco sempre há. E aí a pessoa, como elas tiveram oportunidade, colocado tudo isso na mesa, vai escolher entre esperar, se ela se sentir bem para isso, ou se livrar logo disso. Mas cabe pontuar, não é minha área, não sou psicóloga, mas a galera da psicologia fala que isso não resolve o luto, né? Acabar logo com isso não te faz virar a página com mais facilidade. Resolve a angústia, né? A angústia da espera. Mas o luto vem e vem de qualquer maneira. O luto tem que ser vivido, tem que ser curtido, tem que ser digerido de qualquer maneira.
E se fala muito disso, inclusive, para óbito fetal tardio. Mulheres que perdem bebês com 30, 32, 36, 39 semanas. Eu vejo muito as pessoas falando, né? Nossa, por que não operar? Opera, Deus me livre, passar pelas dores do parto e parir um bebê morto. Faz muita diferença no processamento do luto. E pro abortamento não é diferente. Algumas pessoas vão sentir mais dor, principalmente com gestações um pouquinho mais avançadas, que é um útero maior, né? Um trabalhinho de parto inicial. E outras pessoas vão sentir menos, coliquinha, dor nas costas, eliminar no chuveiro, nada demais. Igual uma menstruação. E tem gente... Tem as mulheres que... E nem todo mundo, gente, planeja uma gestação. Tá ali acompanhando um atraso. Tem muitas mulheres que não estão planejando, que acham que é uma menstruação, uma cólica, e estão eliminando, nem sabem. Principalmente essas pessoas que são mais abertas à vida, que não tomam, não usam nenhum método contraceptivo, estão ali e passam por isso e nem sabem. Eu devo ter passado por algum aborto, mas não sei. Perdi no início. Isso acontece também. E não dá pra saber como vai ser. Quanto tempo vai sangrar, o quanto de dor vai sentir, quando vai acontecer. Eu tive uma paciente agora, recente. Ela pariu o primeiro pélvico comigo, teve um abortamento na segunda gestação, já tá grávida de novo. Nessa segunda gestação que ela perdeu, ela fez a consulta comigo, expliquei tudo, ela decidiu esperar. E, cara, ela ficou, eu acho que uns 80 dias sangrando. Claro que não balde, senão, né, morre no caso, né, fica expolir. Mas ficou sempre lá com sangramento moderado, ali, tipo menstrual. E ela é muito calma, ela é muito racional. Claro que leva a uma ansiedade, mas ela ficou... Essa foi bem atípica, eu nunca tinha visto sangrar por tanto tempo. Sabe parto arrastado? Não tem parto que demora 2 dias? Não tem parto que demora 1 hora? Né? O processo dela demorou poucas horas, né? Você já começou uma coliquinha ali, foi pro chuveiro e pum, acabou. Sangrou de resto, né? Mais uns dias, mais rápido. O dela não foi tão rápido assim. Porque o meu eu demorei a começar a sangrar. Da confirmação, né? Que eu tava com o abortamento retido até eu eliminar, foram mais de 20 dias. Não, mas não de tava dor. nada, eu tava normal, sem sentir nada. E aí, acho que por volta de uns 15 dias depois que eu já sabia que tinha perdido, que eu comecei com umas cólicas, que foi aí que eu resolvi. Falei, não, é melhor eu realmente ficar em casa. Ainda bem que eu estou em casa, porque sentir isso trabalhando, bancando um plantão, deve ser bem ruim, ainda mais sangrando. Quando começa a sangrar... Até porque tem sofrimento emocional. É um sangramento aumentado, não é um sangramento... E aumenta esse sofrimento que você vê que aquilo ali... Você vê o que está acontecendo, né? Qual a diferença do aborto retido para o espontâneo? Aborto retido é espontâneo, aconteceu. As duas tiveram abortamento retido. O feto parou de evoluir. O espontâneo é só porque é o corpo que fez, não porque eu provoquei? As duas passaram por abortamento retido e espontâneo. Vocês primeiro ficaram com abortamento retido e depois eliminaram. Tá. Espontaneamente, entendeu? O abortamento retido é o primeiro diagnóstico. Tem alguns tipos, né? Fica retido, depois começa a eliminar. A Ana primeiro estava com abortamento retido, foi pro plantão com diagnóstico de abortamento em curso ou incompleto. Já estava acontecendo alguma coisa, sangrando, mas ainda tinha coisa lá dentro. Você ficou com um abortamento em curso ali no chuveiro. Quando voltou de viagem, você teve o diagnóstico de abortamento completo, cavidade uterina vazia. Sim. Então, você teve o retido, o em curso e depois o completo. Entendeu? E aí, o retido precisa de procedimento. Se não acontece espontaneamente, a pessoa quer passar por ele. Não contei uma coisa. Como nada pode ser tranquilo, né? Eliminei, saiu inteirinho. Falei, não tem nada, meu útero tá ali. Acabou porque eu vi, saiu tudo na minha mão. Não é possível que tenha ficado nada. Aí fui na emergência fazer. Você foi, sim. Uma ultra, ainda tinha. Eu lembro que eu chorei tanto, porque a médica falou, ainda tem. A gente não sabe o que é, pode ser um coágulo. Não, eu te falei. Você falou, não, na próxima menstruação vai sair. Que ela falou, você vai precisar passar pela curetagem. Eu lembro que eu chorei. Falei, gente, não é possível. Não é possível que eu passei por isso tudo e esperei e agora eu vou ter que fazer. Não, se para de sangrar. Se para de sangrar, para de doer e tal, já parou, acabou. Se sobra um negocinho lá dentro, uma membraninha, um endométrio espessado, não era nada menstruar de depois. Ouçam sempre o profissional
assistente. Você falou, não precisa fazer ultra. Espera a menstruação. Foi ela ver lá que tinha coisa. Não, cara, tenho certeza que acabou. Deixa eu sofrer um pouquinho mais. 20 mil ultras. Por quê? Me explica por que eu fui fazer isso. Aí fui, sofri, chorei, sabendo que ela já tinha me avisado. Na próxima menstruação, se tiver ficado alguma coisa, vai sair com menstruação. E era um coágulo. Provavelmente era um coágulo. Certinho, no mesmo formato que eu vi, saiu. Ela tirou foto de tudo, gente. Muito bom. Tá tudo registrado, comentado. E aí, assim, eu não vou ficar entrando em mais assunto técnico a respeito de abortamento, porque não é... esse episódio é sobre violência obstétrica na assistência, na prestação de serviço ao abortamento, né? Por qualquer profissional de saúde. E para finalizar, que a gente já tem tempo de luz também, tá baixando? Como que a gente, como profissional de saúde, seja no plantão, seja como médico particular, médico de plano, quem atende a paciente que chega primeiro em você, a enfermeira do posto, qualquer um. O paciente chega, confirma o abortamento. Se você é um ultrassonografista, para dar notícia, não é muito legal. Aí você pensa, o que você gostaria de ouvir? Vamos pensar, deixa eu fingir que eu tô deitada ali. O que eu gostaria de ouvir? Mãezinha, daqui não vai pra frente não. Essa gestação aqui não vai pra frente, tá? Procura seu médico, não tem batimento, você tá liberada, sinto muito, tá bom? Próximo. A pessoa sai assim, peraí, nem entendeu ainda, a gente nem entende que abortou, tá? A porta de entrada tem que ser quem tá atendendo. Quem tem que já primeiro orientar é quem está atendendo. Geralmente é quem faz a ultra e confirma que está abortando. Informar que sente muito, mas infelizmente naquele momento não tem mais batimento, não está vendo, ou se for uma gestação anembrionada sem embrião e já tem tempo de gestação, informar que não se formou embrião, infelizmente, mas que isso é muito comum, que ele sabe que a realidade dela é única, individual, mas que muita gente passa por isso, se ela for questionar, que não é culpa dela de jeito nenhum. Se é ultrassonografista, não vai dar uma consulta, que não dá, realmente também, né, tem limite. Para procurar, e se ela não tem médico assistente ainda, para procurar algum serviço de saúde, para ser mais bem orientada a respeito das possibilidades, mas que ela não precisa sair correndo, não é uma emergência. E acolher, né? Foi o que ela falou, acolher, não necessariamente, pode ser também, mas não necessariamente é ficar lambendo a paciente, né? Não é ficar não precisa abraçar, não precisa chorar com ela, não precisa, pode ser também, depende do envolvimento que você tem com a paciente, inclusive. Quando ela estava falando, eu tenho hoje algum envolvimento com ela, meu olho encheu d'água, mas a maioria... Eu não tenho esse envolvimento, estou atendendo pela primeira vez, não precisa chorar, abraçar a paciente, não. Acolher é informar sobre as possibilidades, respeitar as escolhas, dizer quando deve procurar emergência, com o que ela precisa se preocupar, que não existe tempo limite, tudo que eu falei aqui. Dizer para ela, garantir, assegurar a ela que isso para mim eu acho que é o principal. É o principal. Garantir a ela que não foi culpa dela. Não sei que o avião tenha caído com ela. Foi um acidente de carro gravíssimo. Aí isso sim pode provocar um abortamento. Mas não foi culpa dela. Não foi a discussão com o marido, a queda de bunda que ela caiu de bicicleta, treinou, transou. As pessoas acham que relação sexual também não pode, que aborta. Nada do que ela fez provocou o abortamento. E nada do que ela pudesse fazer preveniria de estar passando por isso. E que muito provavelmente a próxima gestação vai ser bem sucedida, né? Em geral queimou a estatística. Claro que 2 abortamentos podem acontecer de sucessão e mesmo fisiologicamente, em menos de 5% de chance. 3 abortamentos já cai para 1%. Então, ainda assim pode acontecer sem ter problema, sem ter doença. Já cabe investigação, claro, com 2 a 3, mas... E dizer para ela também que não cabe investigar, que não precisa, que ela fez uma consulta pré-concepcional, já sabia que não tinha diabetes, hipertensão, hipotireoidismo, nada que provoque, não precisa fazer exame, que ela pode começar a tentar de volta quando ela quiser, quando ela estiver bem aqui para isso, que não tem tempo para segurar, esperar nada.
E basicamente é isso. Falar para voltar grávida quando ela quiser, encaminhar para terapia. Sempre sugerir terapia. Claro que cada uma tem a sua realidade, nem todo mundo tem condição de pagar, nem todo mundo tem acesso pelo sistema público. Existe porta de entrada em universidades, existem serviços ambulatoriais de universidades particulares também gratuitos, mas nem sempre é fácil conseguir, a gente sabe. Mas se possível for, abra mão de outras coisas e terapia, porque a próxima gestação pode ser menos difícil, mais fácil, como a dela foi mais fluida, né? E liberar o restante também, né? Falar que pode fazer atividade física enquanto estiver passando por isso, esperando, que inclusive faz bem se ela quiser, que ela pode também ficar como a Fernanda ficou, assistindo Grey's Anatomy do sofá, fumando, bebendo e usando drogas, se quiser, pode também. Então, cada uma vai sentir o seu luto da maneira como lhe aprouver, pode trabalhar também se quiser, garantir o direito trabalhista, constitucional, que ela tem direito ao atestado de 30 dias, dá para ela e fala, toma e decide se você quer entrar de atestado de licença ou não. Acho que é basicamente isso. Aqui é praticamente uma consulta, né? Eu falei tudo rápido, mas é o mínimo que deve ser informado a pessoa. E se colocar, ou colocar o serviço de saúde à disposição para reacolhê-la se ela quiser passar pelo procedimento, ou se ela quiser, a luz chegou, já tô aqui correndo, já tô aqui, que o serviço de saúde se coloca à disposição a partir do momento que ela quiser passar pelo procedimento, e também orientar sobre métodos contraceptivos, planejamento familiar, se aquela não foi uma gestação desejada e a paciente não deseja engravidar. Ela acabou abortando espontaneamente ou provocando, porque a gente sabe que existe muito, que a estatística de aborto provocado é equivalente à de aborto espontâneo, muita gente aborta. Embora muitas pessoas queiram colocar debaixo do tapete, acontece, a despeito do que a gente acha, do que a gente queira, e se colocar à disposição para planejamento familiar após se completar esse processo de eliminação, de se completar o abortamento per se, né? Acho que era isso. A gente tem que aprender não só a respeitar a fisiologia do parto, mas respeitar também a mulher no todo o processo gravídico puerperal. E abortamento faz parte de gravidez também, né? Ela, até eliminar, ela tá grávida. Só não vai pra frente, mas ela tá grávida. E ela tem que ser acolhida, respeitada. E acho que era isso. Quer completar mais alguma coisa? Eu acho importante também as pessoas entenderem esse processo, né, de luto, a mãe, os pais, né, enlutados, eles só querem ser acolhidos. Então tem algumas frases que são ditas que machucam muito, como ainda bem que foi no início. Minimizando, né? Minimizando. Ainda bem que estava muito no início ainda. Ser jovem. Nem tinha crescido. Ser jovem, você vai engravidar de novo. Daqui a pouco você tá grávida de novo. Eram só células, ou né? então, Nada. quando é um abortamento mais tardio, que por alguma questão genética mesmo da criança, ainda bem que você não vai sofrer com uma criança... entendeu? Que vai nascer com algum problema. Ainda bem que não foi pra frente essa gestação. Tem coisas assim. Então, tome cuidado com esse tipo de frase que machuca muito. E luto não tem tempo pra acabar. Luto não tem tempo pra acabar. Eu acho que eu ainda vivo. Com certeza. Eu sempre penso como teria sido, como seria ter 2 filhos, como seria essa criança. Sempre que chega perto da minha data de nascimento, eu lembro da DPP daquela hoje faria 4 anos, como seria também uma criança de 4 anos. Então a gente não esquece. Eu já sou mãe e eu não esqueço. Eu oro todo dia pro Miguel, mas eu não esqueço daquela gestação que não foi. E não vai esquecer. Porque luto não acaba, né? Luto não termina. Então você não pode chegar pra aquela pessoa e falar 3 meses depois, você ainda tá nisso? Nossa, mas você já é mãe, você já depois é mãe. começa a tentar de novo. Eu sou mãe, eu vivo tudo de maravilhoso que a maternidade tem pra me oferecer, mas aquela gestação, eu quis, aquele bebê era meu. Foi um bebê que eu
peguei no colo, foi um parto que não aconteceu. São momentos que eu não vivi. E isso é doído. Tanto pra mim como pro meu marido também. Porque a gente sempre fala, a gente sempre lembra. E acolher o homem também, né? Porque não é ele que tá gestando, mas ele tá sofrendo igual. Lembra? A gente fica por aqui. Estamos no 7º episódio do Pod Parto. E o próximo, a gente ainda não definiu o tema, como sempre. Mas até a próxima. Um beijo.